projetado ali, não é? Graças a Deus, nós saudamos a todos os nossos irmãos. Cristo. Estamos agradecidos por mais este momento que Ele nos tem concedido e através deste nós gostaríamos de estar falando mais algumas coisas que está em nosso coração. Eu creio que é um motivo de estarmos alegres por poder ter mais essa oportunidade de falarmos um pouquinho a respeito deste evangelho, desta palavra. E esta transmissão que tem ido ao ar todas as terças-feiras, né? Temos a oficina de música todas as terças, e isso tem sido de uma certa forma uma grande bênção para todos nós. De começo tínhamos somente a oficina de música, onde os músicos estavam ensinando a alguns irmãos que estavam interessados a aprender instrumentos. E sendo assim, então, tivemos muito tempo a oficina de música, as crianças aprendendo música, irmãos e irmãs que desejaram aprender sobre a música, então estavam frequentando e ainda continuam frequentando a oficina. Mas por causa desta questão, então, a gente teve algumas restrições, né? Começamos a ter então algumas restrições. No começo, vinham grande parte da igreja, participavam conosco e tínhamos então um dia de, podemos dizer assim, a terça-feira era uma oficina de música, mas também os irmãos vinham e confraternizavam. Então, com essa questão que está tendo aí, então foi suspendido a presença de parte da igreja, dos irmãos que vinham, então vem só os aprendizes, né? Então o pastor teve uma inspiração de fazer então essa transmissão para que então pudéssemos ouvir a palavra também. Então isso eu creio que é de grande bênção para cada um de nós. Estamos agradecidos por isto, por este momento, por essa oportunidade que temos de ouvir algo mais a respeito da palavra de Deus. E então temos ainda hoje a ausência do nosso pastor, ele que tem apresentado essa transmissão. E podemos dizer assim, essa transmissão que tem ido ao ar todas as terças, como eu tenho dito, então tem sido falado alguns tópicos a respeito da palavra, a respeito do evangelho. E eu gostaria de, nesta ocasião, ler as Escrituras no livro de Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler esta Escritura e provavelmente, então, na terça-feira o pastor estará apresentando, dando continuidade a estas apresentações. Gênesis capítulo 24, eu gostaria de ler essa Escritura. Os irmãos podem estar procurando. Nos diz o seguinte, Gênesis capítulo 24, nós vamos ler o verso 56 e 57. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu Senhor. E disseram-lhe: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Ela respondeu: irei. Observe bem. Então
despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Com esta escritura, eu gostaria de falar algo aos irmãos neste momento, e que está relacionado ao que nós ouvimos no culto de domingo. E meditando um pouquinho em algo que me veio ao coração, isso realmente me chamou a atenção, um pequeno tópico, como aprendemos, e eu creio que será de bênção para cada um de nós. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tempo de decisão. Um tempo de decisão. Estamos vivendo realmente em um tempo de decisão. E não é uma decisão tão simples quando se trata da nossa fé, quando se trata de algo tão poderoso, tão tremendo, que é a nossa salvação, que é a nossa redenção. E o profeta nos fala algo aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele diz algo aqui, nesta mensagem Tempo de Decisão. Ele disse assim, você vai ser forçado a mesma coisa. Observe só, eu quero ler isso aqui, para os irmãos. Observe. No parágrafo 9. Quando Eliezer reuniu seus camelos e começou a jornada, então ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer uma outra decisão. Ele está falando aqui do encontro de Eliezer com Rebeca. Ou seja, nós conhecemos a história, se você é leitor das Escrituras, se você conhece a sua Bíblia, você vai ver esta linda história de Abraão comissionando o seu servo Eliezer para ir à sua parentela, para tirar de entre aquelas donzelas uma donzela para casar-se com seu filho Isaque. Então, nós observamos que o profeta faz dramas com isto, mostrando exatamente que nós estamos vivendo em um tempo em que realmente Deus tem preparado um povo através do seu servo também, através de um homem comissionado para que então prepare uma donzela para o seu filho Jesus Cristo. Deus, da mesma forma, nestes últimos dias, tem feito com que nós venhamos a então estarmos atentos ao seu chamado, à sua voz, ao seu mensageiro. E isto é digno de muita valia e de muita observação. Observe aqui o profeta então narrando esta história, dizendo assim: quando Eliezer reuniu seus camelos e começou a jornada, então ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer uma outra decisão, e aquela decisão foi se ele ia usar seu próprio julgamento ou se ele ia confiar no julgamento de Deus. E isto é o que virá para cada um de nós antes de deixarmos este edifício esta noite. Especialmente vocês, pessoas aqui, estão enfermas e aflitas. Você é forçado a uma posição. E Eliezer, depois de ter chegado aos portões da cidade, agora ele ia tomar seus próprios intelectuais para tentar escolher talvez o que ele pensou para ser a esposa mais apropriada, para ser esposa do filho de seu mestre. E ele ia usar seu próprio julgamento. Ele poderia entrar na cidade e olhar ao redor e olhar a mulher mais atraente, ou o que ele pensaria por si mesmo ser a melhor para ele. Eu penso que Eliezer fez uma grande decisão quando ele disse que confiaria em Deus
para fazer isto. Observe só, Deus realmente nos mostra através deste quadro na Escritura os cuidados que ele tem para que então esta esposa seja escolhida de uma forma tão precisa, de uma forma tão certeira. Eliezer não podia errar na escolha. Não, ele tinha que escolher a pessoa certa, a donzela certa, uma virgem casta. Não podia ser uma mulher que fosse dada ao pecado, dado à imoralidade, uma donzela que não fosse virgem. Não, ele tinha que procurar realmente uma donzela que refletisse o caráter de Isaac, o caráter dele. Não podia ser qualquer uma, não. Olha a decisão que ele tinha que tomar. Ele tinha que decidir realmente tomar uma posição correta. Ele tinha que tomar uma decisão de qual donzela ele escolheria para levar ao seu senhor Isaac. Ó, irmão, que coisa tremenda é isso para nós nesses últimos dias. Deus teve um cuidado tão grande em realmente escolher uma noiva para que então pudesse casar-se com Cristo. Não podia ser qualquer uma, não. Ela tem que ser pura, casta. Agora observe só. Então Eliezer tinha que confiar em Deus, colocar nas mãos de Deus, para que então Deus pudesse dar-lhe um sinal de qual fosse a donzela correta. Então Eliezer escolhesse. Que coisa tremenda. Observe isso aqui. Agora, aí o profeta disse assim, agora você vai ser forçado à mesma coisa. Você depois destas 12 ou 13 noites de reuniões, de constante movimento do Espírito Santo, provando sua palavra, mostrando seus sinais visíveis, que o Messias foi profetizado, e o que faria nestes dias, antes da destruição do mundo. Todo sinal anuncia apontando para isto. E agora, você vai confiar esta noite, quando for orado por você, seu próprio pensamento intelectual, você vai confiar isto a Deus. Eu creio e eu estou confiando que você vai colocar isto nas mãos de Deus. Faça a sua decisão agora, que isto vai ser a sabedoria de Deus, que você vai confiar, não no seu pensamento. Se você fizer isso, você nunca errará. Às vezes os caminhos de Deus são tão difíceis que para a mente humana compreender, você simplesmente acha que isto é ridículo. Às vezes, ao tomar o caminho de Deus, tomar a posição pela palavra, tomar uma posição correta diante de Deus, às vezes, como disse o Mumbrana, parece ser tão estranho, é tão difícil para a mente humana compreender, é tão difícil para a mente carnal compreender um posicionamento correto, uma decisão correta. É difícil para a mente humana compreender como é difícil entender um posicionamento correto, uma decisão correta pela palavra. É o profeta que está nos dizendo aqui, ó. Às vezes os caminhos de Deus são tão difíceis que para a mente humana compreender, você simplesmente acha que isso é ridículo. A fé é ridícula para a mente carnal. A fé é ridícula à mente carnal. Irmãos, medita um pouquinho nisto. A fé, a revelação de Deus,
é ridícula à mente humana, a uma mente carnal. Por isso que a mensagem do profeta desta era, a mensagem deste Eliezer, é tão ridícula para o mundo, é tão ridícula para as denominações, é tão ridículo para as pessoas tomar uma posição pela mensagem deste dia, por esta luz do entardecer, por esta bendita luz, por este bendito sol. A fé é ridícula à mente carnal. A revelação é ridícula à mente carnal. É loucura, exceto para Deus. Exceto para Deus. E para aqueles que têm a fé. Nós vemos, nós cremos em coisas que nossos olhos ou mente não declaram, apenas porque nós cremos nisso. Agora, quando se trata, irmãos, de uma decisão, você tomar uma decisão por fé, você tomar uma decisão pela palavra, isso lhe esfola a própria pele. Isso às vezes custa seus amigos, custa familiares, custa muitas vezes as efetividades, custa até mesmo às vezes a sua própria o seu próprio conforto. Às vezes custa isto. E como custa, irmãos? E como custa isso? O profeta, quando pregou aquela mensagem titulada "Não fui desobediente à visão celestiais", eu não fui desobediente à visão celestial. Muitos ministros, seus amigos, que consideravam que o consideravam como amigo, quando ele pregou esta mensagem, "Eu não fui desobediente à visão celestiais", a visão celestial, muitos amigos o deixaram. Muitos colegas lhe deixaram. Sermões que ele pregava, ou melhor, reuniões que ele fazia com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas. Depois, um homem que estava podemos dizer assim, com grandes multidões em suas reuniões, depois que começou a entrar a palavra revelada, quando ele começou a mostrar os 7 selos, 7 eras da igreja, casamento e divórcio, até mesmo o sermão A Semente da Serpente, começou a mostrar estes sermões, a palavra revelada, começou a mostrar realmente aquele ministério do Filho do Homem nestes últimos dias, Deus se manifestando através de seu profeta, através de seu mensageiro. Quando começou então esta terceira parte do seu ministério, ele perdeu sua grande popularidade. Aí ele teve que tomar uma decisão. Então chegou um ponto em que ele disse: eu prefiro comer bolacha de água e sal e beber água de riacho, mas não me comprometer com as denominações, não me comprometer com outra coisa a não ser com a palavra. Prefiro comer bolacha de água e sal e beber água de riacho, mas ficar com a verdade, mas ficar com a palavra. Olha que decisão a ser tomada. E essa decisão está na mão de cada um de nós. Ou ficamos com a palavra deste dia, ou ficamos com o evangelho, ou nós vamos ficar com um sistema denominacional, vamos ficar com algum pensamento humano, com algum intelecto. Está cheio de intelectuais aí, mostrando algo que o profeta não disse, tentando dizer algo que o próprio profeta não disse. As denominações fizeram isto, estão fazendo isto. Agora, você tomar uma posição pela palavra, você tomar a decisão, uma posição pela verdade de Deus nestes últimos dias, vai esfolar sua própria pele. O profeta disse isso na mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor. Ele disse isso. Ele disse:
Cristianismo é uma vida áspera. É um constante queimar do fogo de Deus que incendeia o seu coração. Então coloca você lá com as pessoas aí fora no mundo e a conseguir que se convertam a Cristo através da sua vida, através do seu testemunho, você permanecendo pela palavra, você permanecendo pelo evangelho. Às vezes olhamos e vemos e pensamos que cristianismo é virmos à igreja, é tomarmos a ceia, é lavarmos os pés uns dos outros, é dizer que cremos na mensagem do profeta, é pagarmos os nossos dízimos, darmos as nossas ofertas. Pensamos que isso é tudo o que se trata uma vida cristã? Não, irmão. Cristianismo está relacionado a vivermos a palavra. Cada dia, aquilo que nós estávamos falando na terça-feira passada, as obras manifestam a sua fé. Agora, observe só uma decisão, tempo de decisão, um tempo de decisão urgente, podíamos dizer assim. Um tempo de decisão urgente. Ou tomamos uma decisão pela palavra, ou tomamos uma decisão pela palavra, ou tomamos a decisão por alguma denominação, por algum sistema religioso. O mundo está cheio de denominacionalismo, de religião, irmãos. Religião, religião e religião e religião. O que significa religião? Religião, todos nós sabemos que religião significa cobertura. Uma cobertura. Isso é o que significa uma religião. Então as pessoas têm tomado uma posição, têm tomado uma decisão pela religião, mas não pela palavra. Porque tomar uma decisão pela palavra, irmão, ela custa a sua pele. Umbrana disse isso. Eu vou ler isso aqui para os irmãos. É um tempo de decisão. Observe isso aqui, ó. Mensagem: um homem correndo da presença do Senhor. Aí o profeta fala sobre as pessoas que não têm personalidades. Como as pessoas são sem personalidades? Não tem personalidade nenhuma. Irmãos, um tempo de decisão. Que decisão vamos tomar? A ser um religioso somente? A ser um crente somente? Alguém que vai na igreja? Alguém simplesmente que toma ceia? Tá tudo bem. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu sou da mensagem desde 1971. Eu sou da mensagem de 1972. Eu sou lá de 1980. Eu nasci na mensagem. É isso que nós precisamos? É disso que nós precisamos nesses últimos dias? Não. Nós precisamos. Que decisão vamos tomar? Nós precisamos realmente sermos cristãos autenticados pela palavra. Identificados com a palavra. Identificados por ela. Por a mensagem deste dia. Aí o irmão Brando diz assim, ó. Como são sem personalidades os cristãos desses dias? Irmão, o que é uma personalidade, hein? É assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais. A ponto de pensarem que tudo que tem que fazer é unirem-se à igreja e irem a algum lugar e colocar seu nome no livro ou fazer uma coisinha pular. Fazer alguma coisinha, pular para lá e para cá, gritar ou algo assim e chamar isto de cristianismo. Você chama isso de cristianismo? Ir na igreja? Fazer algumas coisas, como eu disse? Fazer algumas coisas? Sim. Pular, gritar, cantar. Eu vou à igreja, faço isso, faço aquilo. E aí chamam isso de cristianismo. Aí o profeta vem e disse assim, cristianismo é uma vida diária. É uma vida áspera. Vivendo para Deus neste mundo presente. Isso é cristianismo. Aí você tomar uma decisão de ser um cristão, não é tão fácil assim, como disse o irmão Brana aqui.
A fé é ridícula para a mente carnal. A fé é ridícula para a mente carnal. A mente carnal tem uma concepção de como é ser crente. Ser crente é isso, ser crente é ir à igreja, como repetimos aqui. Ser crente é fazer aquilo, ser crente é isso, aquilo. Não, irmãos, o profeta está dizendo, cristianismo é uma vida áspera, é uma vida diária, vivendo para Deus, no meio deste mundo presente, enfrentando programas vulgares de televisão, programas vulgares que encontramos na internet, o mundo virtual em que estamos vivendo. As pessoas não conseguem se conter. A vulgaridade que existe no nosso meio hoje. Aí chamamos-nos de crentes cristãos? Será que um cristão posta certos tipos de coisa que postamos nos nossos status? Será que um cristão, que um cristão verdadeiro, o cristianismo, é viver uma vida frouxa? Não, irmão. Cristianismo é uma vida diária. É um constante queimar do fogo de Deus que incendeia o seu coração, que incendeia a sua alma. É um constante queimar do fogo de Deus. Que coisa mais tremenda é isto. Aí tomarmos uma decisão pela palavra, tomarmos uma decisão de sermos cristãos. Oh, irmão, não é tão simples assim como pensamos, não. Não é tão simples. Cristianismo. Então é o tempo de decisão. Tomarmos uma decisão de sermos cristãos. Não é tão fácil, não. É você receber o Espírito Santo dentro da alma. Receber o Espírito Santo dentro da sua alma, ser cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que queima o seu coração, é que incendeia a sua alma, que incendeia a sua vida, e você não consegue fazer outra coisa a não ser viver, a não ser... A sede que você tem na sua alma é viver uma vida cristã, é ser um homem, uma mulher cheia de alegria, de gozo, de paz, de harmonia. Cristianismo é uma vida áspera. Cristianismo é viver para Deus neste mundo presente. É um constante queimar do fogo de Deus. É um constante queimar do fogo e amor de Deus que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Você está decidido? Você tem que tomar esta decisão de tomar esta responsabilidade sobre os seus ombros. Oh, irmão! É uma responsabilidade que cada um de nós temos que decidir de tomar e viver. Mas isto não é mérito humano, não. Não é algo que você manufatura. O profeta diz, eu creio que é na mensagem, se não me falha a memória, porque é tão difícil viver uma vida cristã. O profeta fala algo ali sobre você tomar uma decisão. Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Que coisa mais tremenda isso. É um constante queimar do fogo de Deus em seu coração, de amor, que incendeia a sua alma. E o que ele faz? Ele coloca você lá fora com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidade. A responsabilidade que temos sobre nossos ombros de tomar esta palavra e seguirmos em frente. A personalidade significa característica.
moral de uma pessoa. São características próprias de uma pessoa que definem moralmente. Agora, irmãos, preste atenção nisto. Então, tomar uma decisão de seguir a Cristo, de tomar esta posição de responsabilidade sobre os seus ombros para viver uma vida cristã? Será que estamos vivendo uma vida digna do Evangelho? Como disse o irmão Brana, é sua vida digna do Evangelho? É sua vida digna do Evangelho? Será que o seu vizinho pode testemunhar de você? Ele pode dizer que você realmente tem tomado uma responsabilidade de ser um cristão, de ser uma cristã? Eu não vejo este homem, esta mulher fazer outra coisa a não ser servir a Deus com suas roupas. Será que não está sendo, irmã, você não está sendo um objeto de cobiça para o seu vizinho? Ou será que você vai estar sendo uma cristã de realmente de testemunho? Você, irmão, será que está dando um testemunho verdadeiro diante de Deus? Diante do seu vizinho? Seu vizinho pode olhar e dizer, não, ali está um cristão, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Responsabilidade? Tomando sobre nossos ombros a responsabilidade de seguirmos a Cristo, de seguirmos sua palavra, de darmos bons testemunhos. É uma decisão que tem que ser tomada. Se você toma esta decisão por Cristo, há grandes responsabilidades que vêm sobre seus ombros. Agora, temos recebido realmente uma mensagem de poder, mensagem de transformação. Esta mensagem tem dado para nós este poder de transformação. Esta mensagem dá para nós o poder de sermos pessoas diferentes, como já entendemos, de outro mundo. Que coisa! Agora observe isso aqui, ó. A fé é ridiculamente carnal. É loucura, exceto para Deus e para aqueles que têm fé. Então, pela fé, nós cremos em coisas que nossos olhos ou mente não declaram, apenas porque nós cremos nisto. Observe. Raciocínio, porque isso nunca teria razão para estar certo. Assim, nós não podemos argumentar ou estudar isto. Bem, nós somente confundiremos nossas mentes. E há somente uma maneira a fazer, é ter fé que Deus promete e Deus é capaz de cumprir. Assim é. Não tente e diga, bem, agora como poderia ser isto? Nós estamos vivendo em um tempo moderno. Mantenha isto fora de sua mente. Nem mesmo pegue o segundo pensamento, apenas tome-o em sua palavra. Você faça esta decisão agora mesmo. O que Deus diz, Deus pode manter. Não é meu trabalho entender, porque se eu fizer isso, eu estarei trabalhando então em estado intelectual. Deus não se move na cabeça, ele se move no seu coração. Então as pessoas usam o intelecto para dizer que acreditam em Deus. Você pode olhar e ver que até mesmo você pode perguntar a quem você quiser, todos dizem que creem em Deus. Todos dizem que creem em Deus. Ninguém diz que não crê em Deus. Ou, podemos dizer, as pessoas que temem, né? que têm um pouquinho de senso e acreditam que existe Deus. Ou existe o incrédulo. O incrédulo não crê em Deus, o ateu não crê em Deus. Mas você pergunta para a grande maioria das pessoas, você acredita em Deus? Sim, eu acredito que Deus existe. Eu acredito em Deus. Sim, eu acredito. Acredito em Deus. Quando vem a tempestade,
quando vem a doença, quando vem os males desta era, então as pessoas certamente correm para Deus e correm daqui para lá e dizem, não, eu acredito em Deus. Quando chega em um nível, em um momento mais crucial na vida das pessoas, então elas começam a colocar Deus e dizer assim, não, eu acredito em Deus, se Deus quiser, Deus vai abençoar, que a pessoa vai ser curada, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, Deus vai curar, Deus vai abençoar. As pessoas então correm para Deus, mas o que é? É simplesmente uma mentezinha intelectual, um pensamentozinho fraco, mas não sabe nem ao menos o que significa fé em Deus, crer em Deus. O profeta diz, há somente uma maneira a fazer, é ter fé que o que Deus promete, Deus é capaz de cumprir. E assim é. Não diga, bem, agora como poderia ser isto? Nós estamos vivendo em um tempo moderno, mantenha isto fora de sua mente. Nem mesmo pegue o segundo pensamento, apenas tome-o em sua palavra. Estamos vivendo em um tempo moderno, em que as pessoas têm tentado modelar Deus da forma que elas acham que Deus é. Não, Deus é assim, Deus é assim. Irmãos, Deus não se deixa ser manipulado, não. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda o seu parecer. Se o seu parecer ontem foi o seu parecer hoje continua o mesmo. E o seu parecer amanhã continuará sempre o mesmo. Deus não pode mudar. Deus não tem sombra de variação. As pessoas é que tentam mudar Deus, mudar sua palavra, mudar o evangelho, mudar parte da escritura para sustentar o seu pensamento, sua situação. Mas quando você vê um verdadeiro homem de Deus, que está fadado a manter firme com a palavra, a manter firme com o evangelho, irmão, é muito diferente. Que coisa! Você faça esta decisão agora mesmo, o que Deus diz. Deus pode manter. Não é meu trabalho entender. Porque se eu fizer isto, eu estarei trabalhando, então, em estado intelectual. Deus não se move na cabeça, ele se move no coração. Muito tremendo isso aqui. Deus não trabalha com o seu intelecto, não. Deus trabalha com o seu coração. Sabe por quê? Porque dentro do seu coração está a sua alma. Quando esse Deus desce ali no seu coração, esse grande Espírito Santo desce ali no seu coração, ali está a sua alma. E o profeta chama esta alma a torre de controle. Ela é o que controla seus membros. Tome uma decisão de deixar Cristo entrar em seu coração, entrar na alma, e então você terá uma posição realmente contrária a este mundo. Agora observe só. Eu não quero tomar muito tempo, mas observe. Tomando uma decisão na vontade perfeita de Deus. Tomando uma decisão nestes últimos dias. Uma decisão. Um tempo de decisão. Nós estamos vivendo em um tempo de decisão. Você tem que tomar decisão todos os dias, todos os momentos em sua vida. Decisões. Quando é jovem, você tem que tomar uma decisão com quem se casar. Quando vem aquela jovem, aquela moça ou aquele rapaz, você tem que tomar uma decisão. Será que é esta a pessoa certa? Porque você sabe que um casamento não é um casamento de alguns dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos. Casamento é até que a morte separe. Como disse o irmão Brana, o pensamento moderno desses últimos dias, nós estamos vivendo em um tempo moderno, uma modernidade, oh irmão, essa modernidade tem trazido um conforto tão sagaz para as pessoas, um conforto assim tão grande para as pessoas,
Essa modernidade que está aí, o tempo moderno que nós estamos vendo, em que um homem casa hoje, amanhã está separado e pode casar novamente. Os cartórios aí de registro de casamento estão cheios de divórcios. Casa, separa, casa novamente e separa e pensa que está indo tudo bem. Quando isso é uma abominação aos olhos de Deus. O seu casamento, que você casou há 20 anos atrás, ele deve durar até o final de sua vida, exceto que a morte o separe. Que coisa! Mas a modernidade de hoje legalizou tudo isso. Pode casar, ter uma mulher no mundo, ter filhos com ela, largar ela no mundo e vir para a mensagem, casar de novo e tá tudo bem. Será que isto está de acordo com a mensagem? Será que isso está de acordo com a palavra? Legalizar tudo? E posso subir no púlpito e pregar, e ser um pastor, e ser um ministro, e tá tudo bem? Será que isto é assim? Será que é isso que o profeta nos ensina? Será que estamos tomando a responsabilidade de sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus? Vivendo uma vida cristã? Diante desta circunstância? Diante desses quadros? É algo de se meditarmos. Responsabilidade. Irmãos, quando tomamos a palavra de Deus sobre nossas vidas, tomamos uma decisão de seguir a Cristo, de seguir a palavra, então encaramos uma grande responsabilidade. É o que o profeta nos disse aqui, ó. Responsabilidade. O que é cristianismo? Tomarmos uma decisão de sermos crentes? De sermos cristãos? Um tempo de decisão. Então eu tomo uma decisão por Cristo pela palavra, então automaticamente isto vem sobre mim como uma responsabilidade. Olha a responsabilidade que estava sobre os ombros de Eliezer. Encontrar uma donzela para Isaac, encontrar uma moça que preenchesse os requisitos e que refletisse o caráter dele, que refletisse o caráter de Isaac, porque Eliezer sabia desta lei, irmão. Eu creio que Eliezer era um cristão, um homem que cria na mensagem do seu Senhor, do seu Deus. Ele cria em Deus. Abraão não ia mandar um incrédulo para buscar uma donzela para seu filho, não. Irmãos, Deus jamais iria colocar qualquer homem, qualquer intelectual para preparar uma noiva para Cristo. Não, ele enviou um homem, um eunuco. Um homem que não tinha contato, que não teve contato com mulheres. Um homem puro, um eunuco que cuidasse daquele chamado, da sua comissão, que cuidasse de sua comissão. Um eunuco. Sabe o que é eunuco? O eunuco é um homem que não tem semente. É escolhido para cuidar das donzelas no palácio para o rei. O eunuco não tem sementes. Deus teve o cuidado de escolher de entre todos os seus homens, escolher um homem para que ele pudesse trazer uma mensagem não dele, mas uma mensagem direta de Deus. Oh, irmão, que decisão! Deus tomou uma decisão, mandar o seu mensageiro a preparar uma Rebeca, a preparar uma igreja, uma noiva para o casamento. Irmão, isso é muito tremendo. Agora a responsabilidade que estava sobre os ombros deste Eliezer, irmão. Eu fico pensando a responsabilidade que estava sobre os ombros dele. Ele tinha que conhecer os gostos de Isaac. Ele tinha que conhecer como que Isaac se comportaria ao olhar para aquela moça se fosse... ele tinha que ser um homem preciso. Mas tu sabe de uma coisa? O que alegra o meu coração em saber que não precisaria Eliezer se preocupar não, desde que ele colocasse Deus em primeiro lugar. Ele disse: Senhor,
Usa de benevolência para com teu servo. Oh, não os meus gostos. Não o gosto dele, não o gosto dele mesmo, mas o gosto do seu Senhor. O gosto dele, não o meu gosto. Irmão, nesses últimos dias, que coisa tremenda e maravilhosa. Nós, os ministros, como ministro de Deus, homens comissionados, tem que saber o que serve para o povo, não os seus gostos. Não o seu gosto, não, mas o gosto dele, o gosto da palavra. O gosto do profeta de Deus. É? O gosto do mensageiro? O gosto do homem? Não! O gosto dele, do noivo, de Cristo. Porque quando nós começamos então a procurar nosso próprio gosto, então nós vamos entrar nesse mundo, como disse o profeta aqui, moderno, para procurar uma mocinha moderna? Uma igreja moderna? Não. Mas é preparar esta noiva com o puro e verdadeiro conselho de Deus. A pura e inadulterada palavra de Deus. Sem tirar, sem acrescentar. Nós estamos realmente nesse tempo de decisão. Que coisa, que responsabilidade você assumir esta posição, assumir este dever de ser cristão, tomar esta decisão, tomar sobre você esta responsabilidade de seguir a Cristo. O que Eliezer fez então? Para tomar a decisão certa, para fazer a escolha certa, para tomar a decisão certa de qual donzela escolher? Irmão, o que ele fez? Ele se ajoelhou e começou a orar e disse: Senhor, se tu tens me abençoado no caminho e me tem trazido até aqui, permita com que a primeira donzela que passar, que vem da cidade para pegar água, e aí ele descreve: se eu for a ela e pedir água para beber, que seja um sinal de Deus. Se ela me der água e disser, eu também darei água aos seus camelos, então que seja esta a donzela. Se pudéssemos somente aprender a ser servos de confiança de Deus, assim, e pudéssemos entregar as coisas de Deus, a coisa mais poderosa que eu conheço é render-se. Entrega seu caminho ao Senhor. Entregue seu pensamento a Ele. Se você está doente e os médicos não podem te ajudar mais, então simplesmente entregue seu caso a Deus. E haja como se isso estivesse feito. Algo terá que tomar lugar. Simplesmente não se pode deter a isto. Porque Deus, Ele é o Criador. Irmão. Ser um servo do Senhor, aprender a confiar em sua palavra. Tomar a decisão de confiar em sua palavra, irmão, não é tão simples assim. A palavra de Deus, ela é uma semente. E uma semente é plantada no solo. E se esta semente é regada, brota adiante em vida. Se for uma semente com vida, Jesus disse que a palavra era uma semente. Então, se a semente tem caído em seu coração, e você regar esta semente pela fé, crendo, produzirá seu gênero. Você pode me colocar em gravação. E depois de 30 anos pregando, eu posso dizer isto, que eu nunca tenho pedido e entregado algo a Deus com sinceridade que Ele não me tenha dado, ou me tenha dito, porque não poderia fazê-lo. Quando você se dirige a Deus, Ele dará a você, se você se dirige a Ele com sinceridade.
Aí o profeta disse: não devemos tomar uma decisão mental. Há muitas decisões mentais. Tomamos uma decisão mental, o profeta disse. Se você tomar a atitude mental certa em direção para qualquer promessa divina de Deus, que Deus fez, isto sucederá. Olha aqui, ó. Se você simplesmente disser, é a palavra de Deus, não é para mim tentar entender isto é trabalho de Deus. Ele falou e é tudo que se necessita. Crer nela. Manter sua posição nela o tempo inteiro. Então, se você tomar uma decisão mental, e seguir aquilo mentalmente, só uma fé intelectual, um pensamento intelectual, e pensa assim, eu acho que a mensagem é isto, eu acho que aonde eu estiver congregando, desde que seja da mensagem. Não, irmão, você tem que ver o fundamento. No mundo moderno em que estamos vivendo, com tantos intelectos sendo introduzidos, pensamentos intelectuais, crendo de uma forma contrária à palavra. Tenhamos temor de Deus para crermos em toda a palavra, não em partes dela, mas crermos em toda a palavra, em todo o evangelho. Que coisa! Você tem que tomar sua própria decisão. Você não pode tomar a decisão do que os demais dizem. Será sua atitude em direção à mensagem que você ouve. Então, irmãos, que decisão tomamos ao ouvirmos a mensagem? Ao ouvirmos sua palavra? Você não pode tomar uma decisão somente por intelecto, somente por emoção. Tomamos decisões, às vezes, por emoção. Tomamos decisões, às vezes, por impulso. Eu vou parar de ir na igreja. Eu vou parar de congregar. Eu vou parar de fazer. Eu vou parar de fazer aquilo. Eu não vou mais tomar a ceia, porque sabe, a minha vida, sabe, eu acho que não é necessário tomar ceia, eu acho que não é necessário ter pastor, eu acho que não é necessário crer nesse profeta, eu acho que não é necessário estar indo à igreja todos os sábados, todos os domingos, eu acho que não é necessário. É sua decisão. Que decisão tomar? Você não pode tomar a decisão pelo que os demais dizem. Agora, isso aqui está algo muito... Estava pensando nisso aqui. Você não pode tomar uma decisão pelo que as demais pessoas te dizem. Como diz, eu vou tomar uma decisão porque o meu pai tomou uma decisão. Eu vou tomar a decisão porque minha mãe tomou esta decisão. Será que esta decisão que você está tomando está de acordo com a palavra? Ou está de acordo com o pensamento de algum homem, de alguma pessoa? Que pensa que está correta? Que pensa que está seguindo no caminho correto? Que pensa que está tendo um grande êxito? Ou será que você está tomando uma decisão baseado na palavra, baseado na revelação, baseado em revelação, em fé? Porque nós temos que tomar uma decisão, tomar uma posição por fé, por revelação, e não por impulso, como disse o irmão Brana aqui, ó. Tomar a decisão pelos demais, pelo que os demais dizem. Encontramos muitos disso. As pessoas tomam uma decisão pelo que as demais pessoas dizem, não por uma convicção própria. É como diz a história, né? A Maria vai com as outras. Agora,
Observe como é sério isso, irmão. Que coisa. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero ler algo aqui, ó, para os irmãos, para encerrar já. Eu estaria encerrando neste momento. Observe isso daqui, ó. Observe isso daqui, ó. Eu vou terminar com isso. Observe isso aqui, ó. Decisão. Somos forçados a tomar decisões. Forçados a tomar uma decisão. Um tempo de decisão. Um tempo urgente em que precisamos tomar uma decisão. Não é algo que você pode tomar assim de qualquer jeito, não. Você tem que ter um motivo. Você tem que ter um objetivo para tomar uma decisão. E não pode ser uma decisão vaga. A decisão pela palavra, a decisão pelo evangelho, pela mensagem destes últimos dias. O profeta diz na mensagem a segunda vinda de Cristo, ele diz algo aqui, ó. É mais tarde do que pensamos. Nós não vimos a igreja para ocupar um banco. Não vimos para escutar um bom sermão, um belo sermão. Não. Ou uma música bonita. Embora todas estas coisas tenham seu lugar. Mas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. É mais tarde do que pensamos. Nós não viemos à igreja para ocupar um lugar, não, ocupar uma cadeira, para cantar belas músicas, belos hinos, belos corais. Não, irmão. Nós viemos na igreja, embora tudo isso esteja bem, como disse o irmão Brana, mas nós não viemos para fazer isto aqui, não. Nós viemos aqui para verificarmos, alinharmos a nossa vida. Alinharmos o nosso coração, alinharmos a nossa alma com Deus, com sua palavra. O que devemos fazer, disse o irmão Brana, é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação da nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. Por que viemos à igreja? Viemos à igreja para verificarmos a nossa vida, para alinharmos a nossa vida com a palavra, com o evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, comparou isto a uma mulher. Ela tinha perdido também suas dracmas. O marido dela havia saído. Ela ficou em sua casa. Porém, ela perdeu uma de suas dracmas. Ela tinha perdido uma de suas dracmas, de seu diadema. Olha onde eu gostaria de levar os irmãos neste momento, a meditarmos nisso aqui. Aí o profeta diz, hoje em dia, se uma mulher é casada, ela deve usar uma aliança. Ela deve usar uma aliança como um sinal de que ela é comprometida, que ela tem um esposo, ela é casada, ela fez os votos de viver fielmente, ela fez os votos de fidelidade a um homem. Então aqui está uma aliança. Hoje em dia é usada uma aliança. Porém, naqueles dias, era usada uma diadema. E aí, ela usava esta diadema em sua cabeça. O que esta diadema significava? Tinha algumas dracmas, algumas pedrinhas que eram colocadas em seu diadema. E esse diadema significava, então, que ela era comprometida. Ali tinha, cada pedra daquela em seu diadema apontava uma virtude que ela tinha
somente para o seu marido. Fidelidade, amor, uma unidade, e ser ali uma mulher fiel, honesta. Então, ali estava em sua cabeça aquela diadema. Aquele diadema tinha 10 dracmas. Aquele era o sinal de que estava casada. Nenhum homem poderia mexer com aquela mulher. E nenhum rapaz poderia flertar com aquela moça, com aquela mulher. Pois elas estavam casadas. Aí observe só. Cada dracma colocada em seu diadema significava uma certa virtude daquela mulher. A primeira significava amor, virtude. A segunda, virtude. A terceira, fidelidade. E assim sucessivamente, a quarta, a quinta, a sexta. Todas as virtudes que uma mulher poderia ter, pureza, todas eram direcionadas ao seu marido, como um voto, como uma promessa, como algo ali, como um sinal. Agora, que coisa é isso aqui, irmão? Então, o que acontecia? Ela colocava aquela diadema com aquelas pedras, com aquelas dracmas em sua cabeça. Então, todo rapaz que olhasse para ela sabia que ela era casada, sabia que ela era comprometida. Porque cada dracma apontava para uma virtude dela. Agora observe. Ela tinha que viver limpa. Aí o profeta disse aqui, ó, você também descobrirá que aquela mulher também representava a igreja. E a igreja é uma esposa dada a um casamento, a Cristo. O diadema que a igreja deve usar se encontra em Gálatas 5:22, os quais são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, assim sucessivamente. Este é o diadema que ela deve usar na igreja. Agora, observe só. Irmãos, ela tinha sobre sua cabeça aquele diadema. Esta parábola que nós lemos lá no livro, eu creio que onde está a parábola? Eu creio que é São Lucas, capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. É ali onde está esta escritura. Eu quero terminar com isso aqui. Diz assim, ó. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma perdida. Sabe por quê, irmãos? Cada dracma daquela, como já falei, volto a repetir, apontava para uma virtude. E se ela chegasse a perder ou perder uma daquelas dracmas, ela não podia perder as dracmas daquele diadema. Porque seu marido havia saído. Quando ele chegasse e encontrava em sua diadema faltando uma dracma, ele queria saber onde está aquela dracma. E você sabe que se ela fosse pega sendo infiel ao seu marido, então esta mulher era levada diante dos sacerdotes. Então o sacerdote tirava aquela dracma da fidelidade dela, de seu diadema. Então ela era sentenciada. Se ela chegasse tomar uma decisão de infidelidade, tomar uma posição de infidelidade contra o seu marido, então ela era pega fazendo aquele ato irregular, era levada diante do sacerdote, o sacerdote então tirava aquela dracma da fidelidade. Você foi infiel ao seu marido, então vamos tirar essa dracma da fidelidade. Irmão, então aí você entende que quando ela perdeu aquela dracma, Jesus faz esta parábola, ela perdeu a dracma de seu diadema. Que
coisa foi para ela, que terrível foi para ela. Talvez fosse aquela dracma da fidelidade que ela havia perdido e o seu marido havia saído e estava prestes a voltar. E ela estava sem a dracma na sua diadema. O que vou fazer agora? O que ela fez? Começou a fazer uma varredura. Fez uma varredura para ver se encontrava aquela dracma que havia perdido. Ela estava diante de uma situação em que ela tinha que tomar uma decisão urgente. O que era fazer? Sair correndo desesperada, procurando o vizinho, a vizinha? Não. Ela tinha que procurar aquela dracma antes que o seu marido chegasse. Será que não perdemos algumas dracmas no nosso diadema, da nossa vida? E precisamos a encontrar? Qual é a decisão a ser tomada? É uma decisão urgente. Procurarmos essa dracma até encontrá-la. A dracma do amor, a dracma da fidelidade, a dracma da temperança, a dracma da caridade, do perdão. Que coisa! Ela começou a procurar aquela dracma. Irmãos, perder uma dracma daquela significava o seu marido chegar em casa e então repudiá-la. Aonde está a dracma da fidelidade? Cadê a dracma que tinha em sua diadema? Você foi infiel aos nossos votos matrimoniais? Adiantaria ela dizer que havia perdido? Não podia perder aquela aliança. Irmão, Deus deu para nós uma aliança, a sua palavra. Jamais poderemos perder ela. Fique com a palavra, fique com a mensagem que Deus enviou para nós. Sendo assim, você nunca perderá o rapto, nunca perderá o arrebatamento. Permaneça com a palavra, permaneça com a mensagem destes últimos dias. Teríamos muitas coisas para falarmos nesta noite dentro deste assunto. Um tempo de decisão. Ela teve que decidir se procuraria a sua dracma. Eu estava meditando nisso. Ela tinha que tomar uma decisão ali. Ou eu acho essa dracma, ou eu vou ser sentenciada. Meu esposo chegará em casa, como eu me portarei diante dele? Eu perdi a dracma. Eu tenho que procurar, eu tenho que encontrar. Levantou o tapete, varreu a casa, fez uma limpeza geral, até que conseguiu encontrar aquela dracma. Que alegria que ela obteve. Quando tomamos uma decisão de tomarmos Deus em sua palavra, crermos de toda nossa alma, de todo o nosso coração, então, irmãos, nós encontraremos salvação para a nossa alma. Que Deus te abençoe, amados irmãos. Nós estamos realmente agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. Eu gostaria de encerrar com isto. Será que precisamos de uma hora urgente para tomarmos uma decisão? Ou é melhor cuidarmos? Ou é melhor termos o cuidado? É melhor cuidarmos e ficarmos ali atentos para não perdermos estas virtudes, para não perder o amor, para não perder a fidelidade, para não perder a gratidão, para não perder o perdão? Será que vamos cuidar disto? Tomamos uma decisão em ficarmos com esta mensagem, em ficarmos com esta palavra. Eu creio que Deus nos dará esta segurança. Decidimos. Poderíamos falar muito aqui sobre decisão. Eu poderia falar aqui sobre Ruth tomando aquela tremenda decisão. Eu poderia falar aqui sobre Jacó tomando aquela tão grande decisão em descer para o vale de Jaboque. Ruth tomando a decisão em permanecer com a palavra, permanecer com aquilo que ela sabia por inspiração em sua alma. Deus, através de uma inspiração em Ruth, fez com que ela ficasse com Noemi, porque ali estava passando a linha da vida. A raiz de Davi estava passando por ali, aquela linha da vida estava passando por Ruth.
Aquela tremenda decisão que Tamar teve que tomar de se vestir como uma prostituta e parar à beira do caminho para conseguir absorver aquela semente que estava em Jacó, que estava em Judá. Por quê? Era uma decisão precisa. Era uma decisão que precisava ser tomada. Se ela não tomasse aquela decisão, como ficaria? Aquela linhagem, a linhagem da vida passou por Tamar. Se Tamar não se posiciona, Judá não queria dar semente. O filho morreu, o outro filho morreu o filho. E aí, o filho era mais novo. E foi enrolando ela, enrolando Tamar de um jeito, de uma maneira. E o que acontece é que Tamar ficou pensando, e agora, meu Deus? Eu preciso da semente desse homem. Há uma inspiração, ela teve que tomar uma decisão para se assentar à beira do caminho como uma prostituta, colocar uma roupa ali de prostituta, cobrir o seu rosto e ficar à beira do caminho, até que Judá passasse, então tomasse-a como entrasse a ela, para que então pudesse ela absorver a semente. Oh, irmão, como Deus faz as coisas perfeitas. A decisão de Ruth poderia ter voltado com Orfa, pensado em seu corpo, pensado em prazeres. Oh, morreu meu marido. Como agora eu vou ficar sem marido se eu seguir esta velha mulher lá para Israel? O que vai acontecer lá na terra desta mulher aí? Talvez, quem que vai querer uma viúva? Pobre. Eu vou sair com ela agora, eu, uma jovem, uma moça bonita, formosa, poderia ter outros prazeres com outros jovens, outros rapazes. Agora eu vou ter que seguir esta mulher, esta velha agora, minha sogra. Oh, irmão, Orfa pensou assim e voltou, tomou uma decisão errada, a ponto que o nome dela nunca mais foi mencionado nas escrituras. Agora quando você olha para Ruth, oh, que decisão gloriosa! Que decisão, podemos dizer assim, potente, né? Cumprindo a escritura para aquele dia. A linha da vida precisava sair de Ruth. Boaz e Ruth. Oh, irmão, algo muito maravilhoso. Que coisa. Muito maravilhoso isso. Estamos agradecidos a Deus por isso. E a nossa fé está baseada nas Escrituras. Está baseado na palavra. Muitas coisas poderíamos falar. Tempo de decisão. Abraão decidindo. Tomando decisões. Ruth tomando decisões. Irmãos, a Bíblia inteira. Você olha para a galeria dos heróis da fé de Hebreus. Para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vê homens tomando decisão pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Homens tomando decisões pela fé. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Tome decisão pela palavra e você será abençoado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os nossos irmãos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos, irmãos, com esta fé em seu coração e decida-se sempre pela palavra. Decida sempre pelo Evangelho e não pelos costumes, pelas tradições, pelos pensamentos, pelos intelectos. Tome a decisão correta pela palavra. Deus te abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até nos encontrarmos, se Deus nos permitir. Que Deus realmente vos abençoe. Amém e amém.
graça, amém? Que foi projetado ali no Éden.